Depressão é falta de Deus? Depressão é falta de fé? Ou você está sendo punido por algum erro, por algum pecado? Será que tudo que você pode fazer é rezar por um milagre? Meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra e eu ouço muito essas perguntas no meu consultório, aqui nos alunos dos treinamentos online, e eu posso dizer para você que você não precisa mudar de religião, você não precisa mudar de fé, você não precisa nem ter uma religião formal se você não quiser. Mas o poder da espiritualidade, o poder de nós estarmos conectados a Deus, de nós nos sentirmos conectados a algo maior, é uma das forças mais eficientes para acelerar o tratamento da depressão, fazer com que a pessoa melhore mais rápido, diminui recaídas, previne quadros depressivos, é como se fosse um escudo para a sua saúde mental. Mas ao mesmo tempo as evidências científicas não negam, não há dúvidas, que a religião, se usada com a postura não saudável, se usada com uma determinada mentalidade, ela está associada a pior, ela aumenta o risco, ela faz com que a pessoa demore mais para melhorar e ela melhore menos, faz com que a depressão fique mais crônica e resistente. Nesse vídeo eu vou falar para todas as religiões e vou mostrar, resumir para vocês o que as evidências científicas de um ramo da psicologia chamado de psicologia da religião mostram que são as formas mais eficientes, mais saudáveis de encarar, de usar a religiosidade para que você possa melhorar mais rápido e se manter bem. Então acompanha aqui comigo no canal Saúde da Mente. De fato, o psicólogo que foi pioneiro nesse estudo da psicologia, do efeito da religião na psicologia, psicólogo chamado Kenneth Parkman, que é vivo ainda, ele sozinho publicou mais de 200 artigos, sozinho ele como autor. E além disso tem centenas de outros pesquisadores que corroboraram, então a gente não tem dúvidas tanto do efeito positivo quanto do potencial efeito negativo da religiosidade na nossa saúde mental. Eu lembro um paciente que eu atendi já há alguns anos, eu atendo no consultório faz mais de 10, 12 anos, talvez, e eu já dei alta para esse paciente, faz muito tempo que eu não vejo. Ele me procurou com um quadro depressivo, era um homem, eu acredito que ele tinha mais ou menos uns 42 anos na época, ele era casado, tinha 2 filhos e ele era de uma religião evangélica, ele seguia uma religião evangélica e ele era bastante assíduo, ele participava das atividades, ele frequentava semanalmente a igreja e também participava de vários outros elementos ali da prática religiosa. Ele começou a ter umas crises de pânico e crises de ansiedade, começou a ter insônia. Quando ele começou a ter esse quadro, ele me contou, né, ele não me procurou nesse momento, né, foi depois, ele demorou para procurar ajuda e ele escondeu isso. E quem já teve uma crise de pânico, de ansiedade, sabe o quanto que é desesperador e sempre é útil, sempre nos dá mais força a gente compartilhar algo com alguém, mas ele não se sentiu, digamos, confortável. Por quê? Porque ele sentiu vergonha. Ele sentiu vergonha de falar isso para a esposa, falar isso para os amigos que eram da mesma prática religiosa, eram do mesmo local, mesma igreja que ele frequentava. Ele tinha vergonha, por quê? Porque ele tinha certeza que iam falar que ele estava pecando, que ele não estava seguindo direito, iam falar que ele estava fazendo alguma coisa errada e que ele precisava rezar mais. E ele já fazia isso. E ele ficou com vergonha, ele perguntou, por que que eu estou tendo isso? Será que é um pecado? Será que é uma punição? Será que eu sou alguém que Deus não gosta? Será que eu tenho que passar por isso porque eu não estou conseguindo acreditar da forma correta? Será que eu não tenho fé de verdade? O fato é que com o tempo, não tratado, ele foi começando a apresentar sintomas de fadiga, de cansaço, uma dificuldade de fazer as coisas do dia a dia, de trabalhar, uma dificuldade de lidar com os problemas da casa, pagar a conta, era uma tortura, ele parecia que não conseguia pensar, organizar o raciocínio, ele sentia que ele estava ficando meio lento.
ele começou a não conseguir mais ter ânimo para fazer as coisas, para trabalhar. Ele começou a não ter ânimo para ir para a igreja, mas ele também começou a não ter ânimo para viajar com a família. Ele começou a não ter ânimo para assistir o jogo de futebol do time dele. Ficou tudo meio sem graça. E ele começou a sentir um aperto, uma angústia no peito. Até que chegou um momento onde ele não aguentou e falou para a esposa. Ele falou o que ele estava sentindo e aí, sim, ela procurou o tratamento. Quando ele chegou lá no consultório, enfim, ele estava num quadro depressivo moderadamente grave, não era um quadro grave, era um quadro moderado, e o quadro moderado ele tem respostas aos tratamentos não farmacológicos de forma bastante significativa. Eu falo isso em outros vídeos, falo isso em maratonas, mas o fato é que quadros leves e moderados, existe uma classificação do tipo de depressão, esse é o entendimento. Até quadros leves e moderados, eles não precisam necessariamente serem tratados com medicação. As medicações não se mostram mais eficazes do que tratamentos não medicamentosos, que incluem mudanças na alimentação, mudanças relacionadas à prática de atividade física e principalmente mudanças relacionadas ao padrão de pensamento, o padrão de resolução de problemas, o padrão de comunicação. Existe um método mais estudado deles, é uma terapia cognitivo-comportamental para a depressão, que é um nome difícil e basicamente é um conjunto de práticas relacionadas à modificação de padrões de pensamento e modificações de comportamento que são específicas para a depressão. Estou dizendo isso porque esse nome é um nome complicado, esse nome é difícil, terapia cognitivo-comportamental, e isso quer dizer que é um conjunto de estratégias para mudar pensamentos, mudar comportamentos cientificamente comprovadas, mas para a depressão. E isso é importante porque existe a terapia cognitivo-comportamental para ansiedade, existe para pânico, para ansiedade social, para compulsão alimentar, para insônia. Elas são diferentes. O modelo olha, eu vou treinar o pensamento e o comportamento, mas o que importa é qual que é a prática que eu vou colocar de forma muito leve e gradual no meu dia para que eu possa estimular conexões que não estão melhorando e como que eu posso fazer com que a parte de química, né? Muita gente acha que é só a química ela é um condutor que facilita essa mudança de conexão. Como é que eu posso colocar isso através de outros mecanismos? Não estou dizendo que os remédios não são úteis, eles são úteis como um potencializador em quadros muito paralisantes, incapacitantes ou crônicos, mas eles não são o fim do tratamento, eles servem para permitir com que a pessoa comece a mudar esses padrões, e isso é o tratamento mais eficaz. Fiz esse parênteses, de fato expliquei isso para ele fez o tratamento, ele já estava usando um antidepressivo que basicamente ele conseguiu sem receita e, de fato, depois ele teve um período de melhora, melhorou, recuperou a parte de trabalho. Ele não mudou a religião dele, ele mudou a igreja que ele frequentava. Ele nem chegou a falar para o pessoal dessa igreja, era a mesma religião. Não sou uma pessoa, entendo muito de religiões, eu tenho a minha, sou católico, mas não estou longe de mim querer orientar. Aliás, religião é uma coisa que não se orienta racionalmente. Então aqui eu coloquei com base no que uma área da psicologia chamada psicologia da religião ou da espiritualidade evidenciou, considera o melhor que nós temos em termos de evidência, o tipo de postura e de atitude com a qual você usa a religião para lidar com os problemas da vida, as dificuldades. Isso eu tirei aqui, eu coloquei com as minhas palavras, né? Então aqui basicamente é o meu entendimento, a forma como eu entendo e que eu acho que faz mais sentido explicar, né? Porque de fato o importante não é a gente ver a teoria com nome complexo, isso é importante para os médicos, né? Mas sim que a gente entenda para conseguir identificar e ver se nós temos a disponibilidade de alterar. Esses tipos de posturas religiosas estão associadas a piora, a um freio em termos de melhora de depressão e de ansiedade. Como assim freio? Demora mais para melhorar. Então isso atrasa o tratamento. Ou então existe uma piora de saúde mental. Então essas são 4 posturas
que eu coloquei aqui com as minhas palavras que pioram e 4 posturas que aceleram, que podem fazer você melhorar mais rápido e que protegem você ou o seu ente querido de ter uma recaída ou protegem no primeiro momento o risco de depressão. De ansiedade, tem diversas pesquisas com estratégias que usam uma mudança nesse tipo de postura e de atitude. Mas o questionário, da onde que eu tirei isso? Eu tirei deste questionário que, se você tiver curiosidade, você digita na internet, chama RCOPE, RCOPE, Religious Coping. Esse questionário, ele foi criado em 2011, se eu não me engano, por esse psicólogo que eu mencionei, que é a maior autoridade nisso, que é o Kenneth Parkman, e tem uma versão longa, tem versão curta, mas isso é uma forma de medir como que está a postura, quais são as posturas do paciente ou da pessoa em relação à religião. Então lá tem várias frases para você colocar se você concorda ou não e vai te dar um score. A ideia é que, com base nisso, foram desenvolvidas estratégias que são chamadas, os nomes não são fáceis, intervenções psicológicas baseadas em espiritualidade. Então, um conjunto de técnicas para mudar isso. E aí, eles mediam no início, isso como são feitos os estudos, medem no início o nível desse questionário, qual que é o seu score de atitudes, entre aspas, positivas ou não, saudáveis ou não para a sua saúde mental relacionadas à religião. Aí o pessoal faz uma intervenção, faz um protocolo dessas intervenções, mede depois, tanto se isso mudou, mas também mede se os sintomas depressivos, os sintomas ansiosos, existem estudos com dependência de álcool, os sintomas de estresse, então existem estudos com vários sintomas. Mede se isso de fato melhorou depois desse tipo de mudança, depois que o psicólogo ajudou o paciente a mudar esta visão. E de fato sim, tem vários estudos que observam que melhora de uma forma significativa e que mantém essa melhora ao longo do tempo, ou seja, melhora de uma forma significativa e de uma forma permanente. Só que é importante você utilizar uma estratégia somente de mudar a sua postura em termos da religião, vai ajudar, mas isso não é um tratamento único. Somente mudar a postura da religião não é algo que é indicado, não tem nenhuma comprovação científica de que vai melhorar a sua depressão, a sua ansiedade, não é um tratamento, tá? Isso e na minha experiência, isso sozinho não funciona, mas isso pode ser um acelerador ou um freio em relação a outros tratamentos. Então isso deve ser utilizado como um amplificador, né? Isso ajuda você a usar o poder da fé para acelerar os tratamentos de primeira linha. Os dois tratamentos de primeira linha mais usados são o tratamento medicamentoso, que, como eu falei, ele é indicado de forma mais robusta para quadros que têm muita incapacidade de execução e o tratamento com técnicas da terapia cognitivo-comportamental. Então a ideia é que o tratamento ele adicione, existe então uma técnica de adicionar esse tipo de intervenção à terapia cognitivo-comportamental e isso se mostrou mais eficiente para melhorar a pessoa e manter ela bem, tá? Então, a primeira postura e a atitude frente aos desafios da vida usando a religião que piora é uma atitude de abandono. Como assim? Devido a N fatores, a religião ela é usada, o sofrimento é visto, a dificuldade é vista como um sinal de que Deus me abandonou. Deus me abandonou. Ou, em alguns pacientes com depressão, com ansiedade, principalmente com quadros depressivos, a sensação de que não existe Deus. Você acreditava, agora você não acredita mais. Por quê? Porque eu estou sozinho nesse sofrimento. Ninguém me entende, esse sofrimento não melhora. Isso é porque Deus me abandonou ou porque Ele não existe. Essa postura de abandono, ela piora o quadro.
Na depressão, essa postura de abandono, ela vem com uma explicação de que Deus me abandonou porque eu mereço isso, eu sou uma pessoa má. Se você tem esse tipo de pensamento agora, não é para mudar a sua fé, não é para mudar a sua religião, e de fato você nem precisa ter uma religião. A ideia é que isso é algo relacionado ao significado que o ser humano dá para o sacrifício. E claro, eu tenho a minha crença, eu tenho a minha religião, você pode ter a tua. Isso não tem nenhuma relação com o que a gente está falando. Isso serve para todas as religiões, e para quem não tem religião, provavelmente vai ter uma espiritualidade. O que é espiritualidade? Muitos termos, mas de uma forma simples, é um entendimento, né, por parte da psicologia, principalmente da psicologia evolutiva e da psicologia positiva, que é um componente chave para a espécie humana. É uma necessidade básica do ser humano. Não existe ser humano, nunca existiu nenhuma tribo na história conhecida que não tinha um significado, uma explicação religiosa para o sentido da vida. O sentido é: por que vale a pena eu me sacrificar e continuar lidando com as dificuldades? Isso é algo, digamos, inerente ao ser humano. O entendimento da psicologia evolutiva é que isso é algo que é, enfim, tão primitivo quanto falar. Quando o ser humano começou a falar, ele já deu esse tipo de espiritualidade. E isso, claro, pode ser manifestado em várias crenças, e cada um tem a sua crença. Eu não estou aqui, eu tenho a minha. Eu fui criado, né, no catolicismo e me considero católico, apesar de que não estou seguindo há um tempo os dogmas, as regras. Então, espiritualidade é isso. A religião, basicamente, é pegar essa necessidade e colocar num molde, isso pelo entendimento, tá, da psicologia, dar uma regra, colocar isso de uma forma organizada. Então, a ideia é que esse tipo de postura, ele não ajuda, ele não é verdadeiro. Então, o primeiro passo é perceber, tá? Claro, a escolha é sua. Se você opta por escolher continuar com isso, ótimo, mas às vezes a gente não está percebendo, a gente acha que é uma postura que ajuda, que isso é verdadeiro. Não, isso se mostra bastante danoso para a nossa saúde mental. A outra postura é uma postura de impotência. É uma postura em que, frente às dificuldades ou frente a um sofrimento, a gente reage de uma forma passiva. A gente reza, entre aspas, por um milagre. Então, é uma postura, isso não é minha opinião, isso é basicamente uma forma com que eu estou dando nome para o questionário mais utilizado e a maior comprovação relacionada à psicologia da religião, que isso piora, isso não ajuda. Então, o milagre, ele vem, só que a gente pede por ele, e a coisa que mais está associada à melhora é ter uma postura de parceria com Deus. Ou seja, a ideia é que você vai continuar pedindo pela melhora, sim. Pede também para que você tenha capacidade de lidar, para que você tenha força. Aqui essa postura é de você ser parceiro. O que é um parceiro? Um parceiro é aquele que vai caminhar junto com você. Você não está sozinho para caminhar nessas estradas tortuosas que a vida traz, rumo ao que a gente quer, rumo a um destino, rumo à direção, ao sentido disso. Então, ele é um companheiro que vai estar junto com você enquanto você caminha por essas estradas tortuosas, né, pelo Vale das Sombras da Morte. Lembrei disso agora da minha época aí acho que época de catequese, enfim. Mas sim, a vida não é fácil, nunca foi, não é. Hoje em dia, ela talvez seja mais fácil fisicamente, mas ela é mais difícil mentalmente. A vida tem obstáculos, e a ideia é que essa postura de que Deus
ou a entidade que você acredita, ou mesmo se não acredita, se esse sentido que você dá para a sua vida, isso tem que ser algo que caminha junto, essa força maior caminha junto com você, caminha junto para estar ali, para dar a mão quando você tropeçar. Você vai cair em buracos, vai, enfim, afundar um pouquinho o pé na lama quando está tentando escalar um pedregulho, uma montanha da vida, né, metaforicamente. A ideia é que tem alguém que possa te ajudar, tem alguém que pode te dar a mão. Isso é a forma, né? Essa forma colaborativa é a forma de encarar essa sua parceria com Deus, com a religião, que mais ajuda, que mais está associado à melhora e a que você consiga prevenir quadros depressivos. Então isso é algo que, se você escolher, eu sugeriria que você começasse a tentar adotar essa postura, caso você não adote. E você também poder começar a compartilhar isso com alguém que está sofrendo, que você quer ajudar, tá? Então, uma postura de parceria. Parceria é aquele que vai dar força e vai não estar sozinho. Você não está caminhando só. Você está caminhando com alguém que está lá por você, que vai te resgatar quando o buraco, a tormenta for muito intenso, mas você vai continuar. E isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque sentir que nós não temos capacidade de percorrer esse caminho, isso é algo extremamente depressiogênico. Uma das estratégias, das explicações psicológicas para a depressão, e tem várias, eu não preciso, claro que, enfim, muita informação, o importante é a gente ver na prática, mas uma delas coloca como um pilar-chave para a melhora da depressão, do ponto de vista psicológico, para a gente medir a melhora, é o quanto que a pessoa percebe que ela consegue lidar com a dor, que ela consegue superar os obstáculos. Isso é que, em última análise, é a resiliência. Então, essa é a postura que é mais saudável. E aquela que eu acredito também em termos religiosos. Mas, independentemente do que eu acredito ou não, minha opinião, isso é o que a ciência mostra. Uma outra postura que piora é a postura de punição. É o Deus punitivo. Enfim, eu li a Bíblia, mas a Bíblia é o livro mais vendido, né, da história da humanidade e tem, né, algo que é consensual. Eu lembro, né, nas aulas, um monte de aula de catequese, de crisma, que tinha uma pergunta, né, que fizeram, que isso com certeza tem em outras fontes da internet, que é o Deus do Velho Testamento, né? O Deus do Velho Testamento, ele é mais bravo, né? Ele é mais punitivo. A ideia é que esse tipo de postura não é saudável para sua mente. E o que a gente vê na prática que colabora com essa postura? A ideia de que o sofrimento é um castigo. Ou seja, que toda vez que eu sofro, isso é um castigo pelos meus pecados. Isso vai, em última análise, dar para você a mensagem de que você está sentindo dor, você não sente prazer, você está tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, você está desesperado, sem conseguir dormir. E isso é por sua única e própria culpa, porque você desagradou Deus, você não cumpriu com os rituais, os ensinamentos da sua religião, independentemente do que você acredite ou não. E, mais uma vez, eu estou reiterando muito, porque religião é uma coisa que gera uma polêmica, que não é uma orientação religiosa, que é uma orientação baseada em terapias que são testadas, terapia baseada em espiritualidade. Isso não ajuda, essa postura piora. Se você quer ajudar alguém que está sofrendo, essa postura, e, enfim, se você quer saber o que é testado, isso piora. Então, se você quer se basear nisso, e agora falando a minha opinião, assim, não tem nada a ver sofrimento com punição. Sofrimento é inerente à vida. Talvez uma forma de encarar, mas isso é a minha opinião, que isso é uma forma da gente mostrar a nossa força e da gente desenvolver a nossa capacidade de enfrentar e chegar no nosso destino, né? Então, o sofrimento, ele é inevitável.
E o sofrimento, ele deve ser visto como um sacrifício que tem um significado. E é isso aqui, ó. Essa sensação, ela sim, é uma forma muito mais saudável para sua mente. Em que sentido? De você encarar a religião como um significado. A religião, ela vai dar o papel saudável do ponto de vista mental é que ela dê um propósito. Em outras palavras, eu gosto dessa explicação de forma muito simples também. Tem alguns psicólogos que analisam, né, do ponto de vista do porquê que o ser humano tem religiões, né? Então é uma análise baseada nisso, que de fato a religião, ela, uma forma muito simples, seria a busca que o ser humano tem para dar um significado e transformar um sofrimento em um sacrifício que tem um propósito. Então, a ideia é que o sofrimento ele tem que ser visto como um meio, um sacrifício para que você possa alcançar algo, para que você possa crescer, para que você possa garantir ou ter as recompensas, enfim, para exercer a sua espiritualidade. Isso de você ter que sacrificar algo para poder mostrar o seu valor é uma postura que é mais saudável e que Deus está junto com você, Ele não está te punindo, né? E, bom, mais uma vez falando um pouco meu conhecimento muito superficial, que há muito tempo da Bíblia, a gente pensar, né, a história de Noé, Moisés, é um baita sacrifício para conseguir, de fato, mas tem um sentido, né? Moisés construiu uma arca, mas Deus não deu a arca para ele, né? Então isso eu estou usando o meu conhecimento, mas isso pode ser aplicado mesmo se você tem religiões não abraâmicas e religiões assim, umbandismo, religiões hindus, budismo, enfim, ou se você não tem, tá? A ideia é que basicamente a religião, ela dá pra gente um significado pelo qual vale a pena sofrer, um motivo pelo qual o meu sacrifício é nobre, tá? Em última análise, isso é basicamente a definição da paixão de Cristo, né? A paixão é a crucificação, né? O sofrimento de Cristo, um sofrimento com um propósito. E ele sabia que sofrer não é fácil, né? Isso, pelo que me foi ensinado, é aquilo que mais fazia de Cristo o divino, né? Ele sabia tudo que ele ia passar. Ele escolheu e ele foi por um propósito. Então, isso é a interpretação minha que eu aprendi. Mas, do ponto de vista do que nós temos de conhecimento, você encarar o sofrimento como que tem um sentido. Tem algo, a religião, Deus, essa espiritualidade é algo pelo qual vale a pena o seu sacrifício, tá? Mas a ideia é que você caminhe, que você colabore, que você use os seus recursos para que isso seja, você consiga ultrapassar as dificuldades de forma mais rápida, eficiente, e isso vai te aproximar da religião, da sua espiritualidade. E o último é o sentimento de culpa, que isso você está sofrendo porque você não é grato, porque você não reza, você não está orando, e você não está cumprindo. Então, assim, ou você não está agradecendo, você está reclamando de barriga cheia com o que Deus te deu, ou você não está orando o suficiente, você não está rezando, você não acredita, você está duvidando. No fundo, você está duvidando. Ou, se você ora, se você é grato, isso é porque você está falhando. Alguma coisa aí você está fazendo que não é correto. Né? Então, alguma coisa você está fazendo, a culpa é sua. Então, resumindo, isso tudo vai ter uma mensagem, que a culpa é sua porque você não melhora. Deus só não está curando a sua depressão e porque você de fato está desagradando ele. Então, esse tipo de postura são posturas cientificamente validadas que pioram, posturas religiosas que pioram estresse, ansiedade, depressão, dependência química, piora todos os aspectos, todos os diagnósticos de saúde mental, tanto para quem tem algum quadro de saúde mental, mas também vai piorar e vai aumentar o risco para quem não tem, tá? Aqui, então, a postura mais importante de colaboração. A outra é a postura de que Deus está lá para dar um sentido pelo qual vale a pena me sacrificar, um sentido para esse sofrimento.
aqui eu coloquei isso, eu resolvi colocar como perdão e compromisso. Perdão é basicamente a gente pegar a energia da culpa e usar essa energia para caminhar para a solução. A culpa, esse tipo de culpa, tanto da gente quanto do outro, independentemente se você acha correto ou até mesmo se tem, ou se os outros são culpados, isso simplesmente é inútil para resolver, é um gasto de energia desperdiçado. O perdão é uma forma de nós pararmos de gastar energia. Em última análise é isso, é difícil, mas esse é o objetivo do perdão, não é você concordar, não é você deixar de responsabilizar pessoas que te feriram ou mesmo coisas que você errou, não, mas é você não gastar energia queimando aqui, ó, e pegar essa energia e assumir um compromisso de fazer diferente. Então, todas as religiões, eu falo da minha, né? Tem ali o sacramento da confissão, né? Um sacramento, até onde eu sei, né? Enfim, é um deles que eu fiz, faz antes da Eucaristia, mas, enfim, basicamente, espiritualidade em geral, essa postura é presente, independentemente da religião, de pedir perdão para Deus. Você vai errar? Vai. O conceito é que o ser humano é falho. A gente perdoa, a gente pede perdão, a gente se arrepende e a gente assume o compromisso de mudar. A gente vai errar de novo. E aí a gente se perdoa e assume o compromisso. Então é perdoar e agir, perdoar e ter a intenção de fazer diferente. Mas sabendo que uma hora ou outra você vai tropeçar de novo. Isso não quer dizer que o seu compromisso não vale a pena e que você deve ficar simplesmente inerte, ok? Do ponto de vista do entendimento dessa postura. E tem, né, esse último que tem a ver com a utilização da espiritualidade para você ter uma sensação de pertencimento. Ou seja, você ter o suporte de uma comunidade. Tem pessoas que compartilham a sua crença e essas pessoas estão ali por você, para te apoiar e para te entender. Agora, se você tem um quadro depressivo, por definição, um dos sintomas-chave é você sentir que você está sozinho. Isso é uma alteração no pensamento depressivo. Eu fiz alguns vídeos falando disso. Tem um vídeo aí que, se eu não me engano, chama Como que você reprograma o seu cérebro para vencer a solidão. É que na depressão a solidão ela é uma solidão diferente. É uma distorção da forma como você pensa. Porém, de fato, existem comunidades ou grupos que você pode estar inserido, religiosos, espirituais, independentemente disso, que consideram o sofrimento como uma falha e como um pecado. E caso você pode se sentir, na verdade, mais excluído por estar se sentindo assim, como foi o caso do paciente que eu relatei. Mas, se eu sugiro, isso é minha sugestão, você usar a religião como algo que aumenta o pertencimento é cientificamente validado. Agora, em termos de minha opinião, é que assim, você pode ver outras pessoas, talvez da mesma religião, que têm uma postura diferente, uma postura que não agride, que não desautoriza, e sim que te entende e que te apoia. Foi o que aconteceu com esse paciente. Isso nem foi o meu conselho, isso eu estou usando com base no que eu vi que ocorre com os pacientes, que ajuda. E por isso que eu falei assim, olha, não está aqui para falar nada de qual religião, mas sim que muitas vezes a gente está usando ou a gente está preso em um aspecto da religião que ele não é saudável. E a minha crença é que nenhuma religião foi, de fato, feita para isso. Isso pode estar ocorrendo, mas com certeza tem outras pessoas, outros grupos, outras igrejas, ou enfim, outros bairros, paróquias, independente de diocese, independentemente da nomenclatura, tem outras que talvez você se sinta entendido e apoiado. Agora, o que eu sugiro, o que eu oriento meus pacientes, você está com ansiedade, depressão, transtorno bipolar, insônia, TDAH, enfim, é bom você ter uma pessoa
que você compartilhou isso. Então, não precisa falar com todo mundo, é importante depois você procurar uma comunidade que você se sinta pertencente, mas é importante para o tratamento, para dar o primeiro passo, eleger uma única pessoa e falar só para ela de uma forma mais clara, de uma forma explicando com uma especificidade. Você pode mostrar os vídeos explicando o que você está sentindo e o nome disso. Escolhe uma única pessoa. Pode ser que essa pessoa esteja junto com você e não esteja, mas escolhe uma só. Como é que você vai... Qual dica que eu dou para escolher essa pessoa? Aquela pessoa que é mais mão na massa. Aquela pessoa que fala menos e mais faz, aquela pessoa que já demonstrou que, opa, tô aqui, pode contar. Porque, em geral, esse tipo de comportamento é o que vai te ajudar. Pessoas que falam, mas sempre, né, dá uma sumida ou tem este histórico. Não estou dizendo que a gente prevê, mas isso tende a predizer que talvez ela não tende a te apoiar, mas com certeza tem. Pega essa pessoa de forma individual e conta o que você está sentindo, mostra um vídeo, dá um nome. Isso é importante, uma pessoa. E depois, a ideia é que esta forma de comunidade religiosa em geral é algo que você sinta isso, é algo que é saudável, algo que te protege, algo que faz com que você tenha uma melhor saúde mental. Bom, esse vídeo ele ficou um pouco longo, eu tentei resumir de uma forma bastante didática, mas se vocês querem olhar a escala toda, digita R-Cope, tem em português também, né? Em inglês eu acho melhor, mas tem uma tradução em português, é mais difícil de achar. Mas em inglês você vai achar essa escala, tem uma versão de 60 itens, se eu não me engano, e uma outra mais breve, de 14 itens, né? De 14 eu acho que é legal para você poder pesquisar e tem uma pontuação. E se você tiver à disposição e começar a mudar, tentar mudar essa visão, agora você vai estar fazendo algo que tem um poder comprovado de potencializar os outros tratamentos e fazer isso de forma permanente, ok? Espero que vocês tenham gostado, compartilhem esse vídeo se você acha que isso vai beneficiar outras pessoas. Religião não se discute, eu não acredito que seja algo que seja da esfera racional, é algo da esfera espiritual, é a forma como eu encaro, e é importante que a gente use esse poder maior que você acredita a seu favor com o que nós conhecemos do funcionamento mental, ok? Vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo.